Quase todo mundo já ouviu falar de cidades fantasmas espalhadas pelo mundo. Esse assunto sempre desperta a curiosidade de muita gente, principalmente pela vontade de saber quais foram os motivos que levaram todos, ou pelo menos boa parte dos habitantes de um local a sair dali. Nos Estados Unidos, por exemplo, essas cidades fantasmas são bastante associadas ao Velho Oeste. O caso geralmente é que uma cidade surgiu do nada, ao lado de uma mina, e quando as oportunidades de negócio acabaram, todos se mudaram. Mas ao redor do mundo essas realidades são diferentes. Algumas cidades foram abandonadas por razões que não têm nada a ver com a economia, e em alguns casos, o abandono teve que ser tão rápido que as pessoas deixaram seus pertences para trás. Conheça agora as cidades fantasmas mais interessantes do mundo. Bode. Essa cidade foi nomeada em homenagem a W.S. Bode, que foi um mineiro que encontrou ouro em 1859, e foi por causa desse achado que começou uma pequena corrida do ouro anos depois. Em um momento a cidade parecia que poderia se tornar uma grande metrópole, isso porque em 1880 era a terceira maior cidade da Califórnia. Na década de 1890, o ouro já tinha começado a diminuir, e em 1892, a cidade foi atingida por um incêndio que afetou grande parte da cidade. Em 1917, Bode já estava quase morta, e em 1932 outro incêndio atingiu grande parte da cidade, e a mina foi oficialmente destruída em 1942. A cidade foi ficar totalmente vazia em 1962 e foi tida como um local histórico a ser preservado, e isso fez com que ela se tornasse um destino turístico. Bode recebe mais de 1000 visitantes por dia nos verões, mas no inverno a cidade volta a ser fantasma, pois seus invernos são bastante severos. Craco. Essa vila foi esculpida em rocha, na região italiana do sul, de Basilicata, e foi fundada no século VI d.C. A vila enfrentou várias coisas, como por exemplo a peste negra, e o que fez virar uma cidade fantasma foi uma série de terremotos nos anos de 1950 e 1960, que deixaram o lugar instável. O governo não queria colocar em risco os 1.800 cidadãos, e eles foram expulsos do lugar antes que o lugar despencasse. A vila ainda continua de pé até hoje, mas não se sabe ao certo o que seriam os danos causados se as pessoas ainda continuassem vivendo lá. Mesmo sendo uma cidade fantasma, essa vila cedia todo semestre festivais e também foi cenário para a produção de filmes como A Paixão de Cristo. Ilha Hashima. Essa ilha fica na costa da cidade de Nagasaki, então não é de se surpreender que ela seja uma cidade fantasma. Na década de 1850, o local foi tido como uma mina de carvão bastante rica e atraiu vários mineiros. O lugar era um ponto de negócios tão grande que ele atraiu 5.000 pessoas. Por ser uma ilha, esse tanto de pessoas no mesmo local a tornou o lugar mais densamente povoado do planeta. Mas em 1974, a mina de carvão secou e todas as pessoas resolveram deixar a cidade. O Japão até tentou declarar a ilha como patrimônio da Unesco. Esse pedido foi atendido em 2015. White Nome. Essa cidade mineira fica na Austrália Ocidental e foi fundada em 1950. Quando ela estava no auge, ela tinha uma população de 20.000 habitantes. Ela existiu em 1966, quando foi descoberta que a mina de amianto estava enchendo o ar de toxinas, e por causa disso aproximadamente 300 mineiros morreram. O governo fechou a mina e a população foi caindo drasticamente, mas foi somente em 2007 que ela sumiu do mapa. Mesmo com os riscos, em 2019, 3 pessoas quiseram morar na cidade e convidaram turistas para descer as minas mortais. Comescope. Essa cidade namibiana tem diamantes abundantemente. Em 1912, as minas dessa cidade produziam cerca de 12% do suprimento mundial de diamantes, e a população do lugar nunca passou de 1.000 habitantes, mas o tempo fértil da cidade acabou super rápido, e em 1930 todas as minas da cidade estavam limpas, e em 1956 o lugar estava totalmente abandonado. A cidade fica em meio às dunas de areia, e isso tem o seu lado positivo e negativo. O lado negativo é que a cidade pode ser enterrada pela areia, mas o lado positivo é que a falta de vegetação e umidade deixa os prédios bem preservados. Tainan.
Os moradores dessa vila foram expulsos em 1943, porque a escola de artilharia da Royal Emirates Corps queria aumentar o seu campo de tiro. E mesmo depois do fim da Grande Guerra, as forças armadas do Reino Unido disseram que eles ainda precisavam do lugar. E o único dano estrutural que a vila teve foi a demolição de uma mansão para que suas peças fossem recicladas. O lugar é bastante preservado e produz plantas raras por causa da ausência de humanos ao redor. Em 2019, o acesso de turistas a 7 prédios foi proibido por serem considerados não seguros. Dana Chicote. Essa comunidade pesqueira foi um sucesso por muito tempo, mas em 1964 o sucesso acabou porque o local foi atingido por um ciclone, e isso deixou 1.800 pessoas mortas, e a parte que costumava ser vila está submersa. Algumas pessoas ainda residem nesse lugar e estão afastadas das comodidades modernas, e estão lá por sua conta em risco de outro ciclone. Conta pra nós qual dessas cidades você gostaria de visitar, e nos ajude compartilhando o vídeo.